O zagueirão Caetano, aí a história já é um pouquinho mais complicada. Muito valorizado pelo ótimo campeonato brasileiro que vem fazendo com a camisa do Goiás até aqui e tem apenas 23 anos de idade. Jogador que vem demonstrando grande personalidade, podendo atuar como um zagueiro pelo lado direito, apesar de ser canhoto, né, jogando também com o pé trocado, muito bom na saída de bola, nas jogadas também de bola aérea e muito mais, muito bom jogador realmente que vem surpreendendo nessa Série A do Campeonato Brasileiro, também está emprestado ao Goiás até o final do ano, né, seu contrato vai até 31 de dezembro de 2021, vínculo do Corinthians, né, inclusive ele não vai poder enfrentar o Corinthians no próximo final de semana, quando o Goiás receber a equipe paulista, né, já que tem o seu contrato ao Corinthians, vai até finalzinho do mês de fevereiro de 2024, trazendo aqui certinho para vocês o contrato do zagueirão Caetano, e segundo informações aí também do próprio Nicola, ele tem tanto sondagens do Botafogo e recebeu propostas nesta última janela do futebol europeu, tanto do Braga de Portugal, quanto também do AEK Atenas, lá do futebol da Grécia. Então a tendência é que ele se mude ou para o próprio Botafogo, caso venha aparecer essa proposta para a equipe do Corinthians, até mesmo o Corinthians vai definir muito aí qual vai ser esse seu valor de mercado, né? Eu acho que deve pintar, por exemplo, uma proposta talvez de uns 20 até 15, por que não 25 milhões de reais para do futebol europeu principalmente, né, se continuar também fazendo essas suas boas aparições na Série A do Brasileirão. Até que aqui no geral, 23 jogos, né, na Série A do futebol brasileiro, um gol marcado lá contra o Atlético Goianiense, esse eu vejo com menor possibilidade, como eu falei para vocês, esse interesse já aqui do Brasil. Se o Corinthians não quiser utilizar ele, o que eu acho o Caetano bem melhor que vários jogadores que hoje recebem oportunidades na equipe de São Paulo, o Caetano para mim merece sim uma oportunidade no próprio Corinthians, né, quem sabe demonstrando o seu grande futebol, mas ou até mesmo esse salto para o futebol europeu, né? Acho que ele tem essa característica boa para um zagueiro, muito forte, não forte fisicamente, mas é muito bom nas suas antecipações, ganha muitas delas, né? Inclusive uma ótima saída de jogo. 39 jogos no ano, sua primeira Série A sendo um jogador importante, né? Já havia tido ali alguns jogos rapidamente no Coritiba em 2020, se eu não me engano, né? Acho que foi em 2020, e no ano passado, em 2021, jogou muito bem a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do CRB, né? Lá em Alagoas foram 37 partidas e um gol marcado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o zagueirão Caetano, como eu falei para vocês, por ter esse contrato um pouco relativamente curto, né, com o Corinthians, a tendência é que a equipe de São Paulo priorize essa sua venda agora já na reta final do ano, já tem propostas do Braga, né, como foi na metade da temporada, assim também como aqui no futebol brasileiro com o Botafogo de olho. Segundo o site Transfermarkt, o seu valor de mercado está mais ou menos na casa de 1 milhão de euros, mas eu acredito que o Goiás fazendo uma proposta, por exemplo, de 5 milhões no final do ano, é praticamente impossível, né, do Corinthians liberar. E o último que eu quero falar aqui com vocês é óbvio, né, não poderia ser diferente, o artilheiro do Goiás no Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul, 25 anos de idade, soma até aqui 17 bolas na rede, 2 assistências em 28 aparições na Série A do Campeonato Brasileiro, e mais um também que assim, não tem como, né, o Goiás, o próprio Paulo Rogério Pinheiro já falou que tem propostas na casa de 600 a 700 mil reais mensais para o Pedro Raul no ano que vem. Inclusive, até mesmo informação do Nicola, o Goiás foi o primeiro time a acenar com a possibilidade de fazer uma proposta para o Cachoeira Reysol, o dono dos seus direitos econômicos, para contar com o jogador em definitivo do ano que vem. Só que aí já começou a pintar proposta do futebol da Espanha, Itália, Ucrânia e muito mais, né, da França também, do Auxerre. Então, assim, foram vários clubes interessados no futebol do Pedro Raul e esse aumento da sua proposta salarial, eu não me surpreenderia, tá? Acho que pelo que aparenta hoje, a tendência é que ele feche infelizmente com o Corinthians para o ano que vem, né? Acho que ele poderia já ir direto para o futebol europeu. Enfim, um jogador também muito complicado por estar de empréstimo. E eu até havia falado isso num vídeo anteriormente, né? Que o Pedro Raul ele pode render 10% para o Goiás. A tendência é que o Cachoeira renegocie ele, né, no final do ano, entre 20, 25, no máximo 30 milhões de reais, caso seja aqui no futebol brasileiro, né? Então o Goiás poderia pegar, quem sabe, até mesmo 3 milhões se o Pedro Raul for vendido até 31 de dezembro de 2022, lembrando que é uma baita possibilidade, já que o Campeonato Brasileiro ele se encerra no dia 13 de novembro. Então teremos o finalzinho de novembro todinho para os clubes ele tentarem se negociar, né? Enfim, durante até mesmo a disputa da Copa do Mundo, e no final do ano, né, teremos todo o mês de dezembro ainda para concretizar essas negociações, e o Goiás, esse contrato feito pelo Edmilson Pinheiro, garantindo aí 10% para a equipe esmeraldina nessa sua taxa de vitrine. Caso ele fosse negociado também na metade do ano, esse valor iria chegar. 25 anos de idade, seu contrato vai até fevereiro também de 2024, esse vínculo longo lá na equipe do Cachoeira Reysol. A tendência é que ele tente também negociar, né, com o futebol europeu ou até mesmo aqui no Brasil no finalzinho da temporada. O Pedro Raul, que assim, como eu falei para vocês, um dos poucos destaques que estouraram pelo Goiás,
que não tem contrato, né? Até é curioso isso, porque geralmente quando aparecia um grande craque, por exemplo, o próprio Michael, o Eric, Bruno Henrique e outros diversos aí, né, nos anos 2000, principalmente entre 2000 e 2010, o Goiás sempre tinha 100% praticamente dos seus direitos econômicos, né? Raramente era um jogador que estava emprestado, ou quando era assim, era de um clube menor e tudo mais. Dessa vez não, né? Já com um contrato longo lá no Caxias Reysol, que pagou, se eu não me engano, agora 13 milhões de reais para tirar ele do Botafogo. Então é uma situação diferente que, assim, não tem como o Goiás fazer absolutamente nada nesse momento para contar com o jogador, exceto, assim, torcer para que ele seja negociado até 31 de dezembro. Já pensou, né? 3 milhões de reais, acho que se a diretoria for um pouquinho inteligente no mercado, dá para buscar sim algumas outras boas opções, mas igual o Pedro Raul, a torcida também pode tirar essa história da cabeça, né? Porque assim, a gente fala, vai perder o Pedro Raul e não vai trazer um jogador à altura. É óbvio que não, né? Só se a gente fosse lá no Fluminense, por exemplo, e tirasse o Cano ou o Hulk do Atlético Mineiro, o Gabigol, o Pedro. Então assim, sem chance, né? Então vamos tentar ir com calma. Enfim, tem o Nicolas também pro início do ano. Eu acho que está até relativamente ok. E aí sim, para o Campeonato Brasileiro, tomara, assim, torcemos que seja na Série A do ano que vem, aí sim buscando uma outra referência para a camisa nova. No mais, como eu falei para vocês, inclusive eu gravei um vídeo detalhadinho falando sobre todos os contratos dos jogadores do Goiás, tanto do time principal, reserva, jogador ali sub-20, vou estar deixando aqui na tela final. A tendência é que grande parte dessa base seja mantida. Você pode falar, Guilherme, mas esse time é muito ruim, você não acha não? Olha, o futebol brasileiro ele tem até uma qualidade ok, mas você ficar mudando todo ano os jogadores, contrata novo aqui, novo técnico, tudo, você tem uma base, Tadeu, Reinaldo, Maguinho, Sávio, aí ali no meio de campo o próprio Auremir, Marquinhos Gabriel, Vinícius, o Dadá Belmonte, você já tem uma espinha dorsal, esses jogadores para ser titular, reserva e tudo mais, eu acho que já é uma base importante e também com a permanência do técnico Jair Ventura. Hoje para falar sobre essa informação que inicialmente de uma entrevista da Rádio Sagres de Goiânia, valeu demais a rapaziada, com o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, confirmando essa continuidade, essa possível extensão de vínculo, né, com o técnico Jair Ventura, já visando 2023, e também foi perguntado sobre essa fase do maior do Centro-Oeste. Abre aspas. Sobre essa sua renovação, né? Não vejo dificuldade nenhuma. É um treinador jovem que pensa diferente, pensa alto. Ele me prometeu que não teria conversa com nenhum clube. Eu sou bem direto, acho que ele continua no Goiás e enfim, vamos começar o ano com o treinador por 2 anos seguidos, né? Foi o que disse o Paulo Rogério Pinheiro, então já dando uma baita esperança. E assim, a gente como torcedor, obviamente, queria estar que o Goiás tivesse aí 15 jogos, né, de vencibilidade. Mas essa falta, essa visibilidade que acabou ficando um pouco menor do trabalho do técnico Jair Ventura nessas últimas rodadas, eu acho que até facilitou a permanência dele aqui em Goiânia. Não vejo assim, caso tivesse uma fase também, o Goiás hoje se encontrasse ali na posição do América, né, oitavo colocado, sétimo, até mesmo na 9ª colocação, não vejo que o Jair Ventura faria muita enjoeirinha, né, sabe, para renovar. Eu não vejo ele como esse perfil, mas certamente estaria um pouco mais visado, né, dentro do mercado. Agora com o Goiás meio que se reencontrando na tabela de classificação, ainda com uma certa gordurinha, né, em relação ao primeiro objetivo que é dentro do Z4, essa permanência para o treinador no ano que vem, aí sim fica um pouco mais acessível do que obviamente se ele estivesse nos grandes holofotes. Inclusive em relação a essa questão de proposta, o próprio Paulo Rogério Pinheiro disse, né, que o Jair Ventura não iria sentar com outro clube, ouvir conversas enquanto não tivesse essa reunião após o término do Campeonato Brasileiro, naquela mesma semana, né, que o Goiás enfrenta o São Paulo, lá no dia 13 de novembro, em um domingão. Possivelmente naquela semana, aí sim já alinhando todas as questões para a continuidade ou não do treinador, já será definida após essa partida que terá, né, o desfecho final do Goiás no Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Jair Ventura recebeu sim algum tipo de sondagem, pelo menos de alguma equipe aqui do futebol brasileiro. Ele diz que nunca abandonou um trabalho no meio do projeto, ou seja, a não ser que quando ele foi demitido, ele nunca pediu para sair, para fechar com outro clube ou esse tipo de negociação, e que inclusive nessa temporada ele foi perguntado sobre se tinha algum tipo de proposta e disse que não iria comentar. Na minha opinião, eu acredito que ele recebeu uma sondagem do Ceará naquele momento que o Dorival Júnior saiu e um pouco mais depois, né, um pouquinho mais adiante, melhor dizendo. O Marquinhos Santos foi demitido e antes da chegada do Lúcio Gonzalez, na minha opinião, não é nenhum tipo de informação oficial, eu acredito que o Ceará tinha procurado o técnico Jair Ventura, que assim que foi perguntado sobre essa notícia, acabou despistando, né, falando que não gosta de ouvir algum tipo de negociação, né, com outra equipe na mesma condição do Goiás, ali no caso, né, da permanência na primeira divisão. Então, possivelmente o Jair Ventura foi sim, né, pelo menos consultado por alguns clubes aqui do futebol brasileiro ou até mesmo do futebol internacional pela sua boa campanha com o Goiás nessa Série A de Brasileirão. Inclusive essa continuidade de um treinador, né, o Goiás que praticamente, olha,
pra gente definir assim, o Ney Franco ele terminou a Série B de 2018 e voltou mais ou menos ali na 5, 6 rodadas, né? 10 rodadas na Série A de 2019. Então meio que parece que teve um trabalho contínuo, mas não, né? Quando virou o ano, acabou chegando um novo comandante. Então o Goiás, pela primeira vez, olha, depois de muitos anos, acredito que depois do Anderson Moreira, né? Lá de 2012 para 2013, dando essa sua continuidade de um técnico de um ano para o outro, né? E principalmente fazendo todo um campeonato brasileiro, já que o técnico de Aventura praticamente chegou lá na segunda rodada, né, do torneio nacional. E inclusive assim, essa continuidade é muito importante, principalmente para a montagem do elenco, já que o próprio Paulo Rogério Pinheiro disse, né, que aí sim essas decisões de renovação, continuidade, empresta, dispensa, enfim, será decidida também nessa reunião após o término da Série A do Campeonato Brasileiro. E quando foi perguntado o próprio Paulo Rogério Pinheiro a respeito dessa questão da tabela de classificação, ele acabou respondendo ao seguinte, abre aspas, não estou muito preocupado, a gente tem uma pontuação tranquila, a Série A é muito difícil, temos uma gordura para queimar, o Goiás tem uma equipe muito competitiva e nenhum jogo perdeu fácil. Acho que é questão de tempo para a gente atingir esses 45 pontos e aí sim buscar algo a mais, o que disse o presidente do Goiás em relação a essa tabela de classificação que agora também quero falar para vocês. Os números do técnico Jair Ventura pelo Goiás nesse Campeonato Brasileiro, 29 jogos, 9 vitórias, 10 empates e outras 10 derrotas, 32 gols marcados e 36 gols sofridos. Também treinou o Goiás mais 4 partidas na Copa do Brasil, né, com uma vitória, um empate e 2 derrotas, chegou até as oitavas de finais do torneio. Como falei para vocês, né, como ele teve esse início do seu trabalho apenas na segunda rodada do Brasileirão, não consta que ele teve todo um campeonato à frente do Goiás, o que eu acho até uma certa injustiça, né, mas assim, faz parte também, já que lá na primeira rodada, contra o Coritiba no Couto Pereira, era o então técnico, o acabou fugindo o nome dele aqui agora, o Glauber Ramos, né? Então acaba que no final não conta que o Jair Ventura treinou o Goiás dentro de todo o Campeonato Brasileiro, mas agora sim a gente olhando para a prática, né? 43 anos de idade, um baita trabalho que consequentemente, se continuar mais ou menos do que a gente imagina do técnico até aqui, essa consistência e dedicação dentro de campo irá garantir esses 41 pontos que fatalmente, né, já será suficiente para a permanência na primeira divisão.